chamar o Fabinho Vargas, nosso preletor dessa noite. Muita alegria, né? Fabinho, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fabinho Vargas ele vai contar a história dele aqui. Se eu fosse falar alguma coisa, não vou dando spoiler, não vou fazer isso. Mas é uma alegria muito grande estar aqui conosco, nosso preletor. E fique bem à vontade. Boa noite. Todo mundo na paz, hein? Todo mundo na fé? Na fé? Oh, coisa boa. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estava sentindo saudade, né? Fazia tempo que eu não vinha com a Donep. Mas a Donep faz parte da minha vida, né? Desde a minha conversão. Eu era convertido há mais ou menos uns 6 meses, eu acho. Eu fui numa igreja lá em São Leopoldo, eu moro em São Leopoldo. Eu fui visitar um amigo e no final o pastor Henrique Schmidt, né? Me chamou no final e falou: "Tu já ouviu falar na Donep?" Eu falei: "Não." Ele falou: "Então te informa, porque tu vai ser preletor da Donep." Eu falei: "Amém." Né? E aí passou um tempo, eu conheci o Humberto Sérgio, e aí eles me convidaram para dar um testemunho num happy hour como esse. Eu lembro que era ali não era no Mostardeiro, no hotel aquele, no Blue Tree, isso aí. Aí eu dei um testemunho e daí, de lá para cá a gente tem caminhado juntos, formamos grandes amizades. E agora meu filho veio junto, o Murilo, né, está com 18 anos, quando chegou aqui, o pessoal, nossa, conhecemos o Murilo pequenininho, tinha 3 aninhos. Mas eu fico muito feliz sempre que tenho a possibilidade de falar sobre o que Deus fez na nossa vida. E eu tenho feito isso todos os dias há 15 anos. Faz 15 anos que eu faço isso todos os dias. E faz 15 anos que, antes de dormir, quando a gente vai orar em família, como a gente tem feito há 15 anos também, eu oro a Deus e no final da oração eu faço 2 pedidos. São os mesmos 2 pedidos há 15 anos. E os 2 pedidos são o seguinte: o primeiro eu digo: Senhor, tira do nosso caminho amanhã tudo que não for teu. Não interessa que seja dinheiro, fama, riqueza, se não vem de ti nós não queremos. E o outro é: Senhor, coloca na nossa frente amanhã alguém que precise ouvir a tua palavra e nos ouve. E há 15 anos Deus coloca todos os dias alguém na minha frente. Às vezes é uma pessoa, às vezes é 2, às vezes é 50, às vezes é 100, às vezes é 5.000, às vezes é 1.000, às vezes é 3, mas todos os dias há 15 anos eu falo de Jesus para alguém. E eu falo de Jesus para alguém porque eu entendo que esse é o nosso chamado, o nosso primeiro chamado. Irmãos, eu era convertido há mais ou menos 1 ano e eu fui dar uma entrevista numa rádio, subindo para Gramado. Eu ia participar de um evento lá e parei para dar uma entrevista numa rádio ali em Igrejinha. E aí eu dei a entrevista e no meio da entrevista veio o assunto da minha conversão e eu falei da minha conversão e tal. E quando terminou a entrevista, eu estou saindo da recepção, a moça da recepção falou assim: Fabinho, tem uma ligação para ti. Eu falei: para mim? Falou: é. Fui lá, atendi o telefone: alô? Do outro lado, a pessoa falou: é o Fabinho? Eu falei: sim. Falou: Fabinho, tem uma palavra de Deus para ti. Deus manda tu ler João, capítulo 15, versículo 16. Eu falei: tá, mas quem está falando? Ela falou: quem está falando é o que menos interessa. Interessa o que Deus quer falar para ti. Deus te abençoe. E desligou o telefone. Talvez um dia Deus me revele quem foi essa pessoa, até hoje eu não sei. E aí eu cheguei no meu carro, tinha uma Bíblia dentro do meu carro, eu abri a Bíblia, fui para o índice procurar os cavalhão, porque estava aprendendo a manusear, e aí abri, e o que dizia em João 15, versículo 16 era: não foi vós que me escolheste, Jesus falou. Não foi vós que me escolheste, mas sim eu que escolhi a vós, para que vai ter fruto, que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome lhe seja concedido. E ali eu entendi que nós não temos capacidade de conversão, porque conversão é a mudança de rota e nós não conseguimos mudar a nossa rota. Ali eu entendi que
Jesus nos escolhe. E Ele nos escolhe quando nós nos buscamos. Fala, mas como é que eu busco Jesus se eu não conheço Jesus? Eu busco a transformação da minha vida, eu grito por dentro, eu reclamo, eu busco no lugar errado. Eu começo a bater em portas erradas. E Jesus falou, Ele está me procurando. Ele está procurando a transformação. Só que Ele está indo nos lugares errados. Até que um dia a gente bate na porta certa. Por isso que eu falo que 99% de nós crentes, nós somos esses. Esse casamento falido, essa empresa quebrada, esse dependente químico, esse filho dependente, esse marido, esse casamento arrebentado. Porque quando tudo está bem, pelo menos em tese, nós não nos preocupamos com essas coisas. E aí nós não procuramos a Deus. Aí quando a coisa bagunça, a gente começa a procurar Deus, mas a gente procura Deus onde é mais complexo, porque Deus é muito simples. Deus não vai te mandar tu para debaixo de uma cachoeira, não vai mandar tu fazer um negócio, não. Jesus só quer que tu confesse Ele. E a gente acha que isso não vai adiantar. Então a gente vai em um monte de lugar antes, e quando nada dá certo, por último a gente aceita um convite de um enviado de Deus, um irmão, uma irmã que convida a gente para ir na igreja. E a gente vai, e aí Deus vem, transforma e restaura. E com a minha vida não foi diferente, com a minha vida também foi assim. Então eu, durante quase 20 anos, eu fui vocalista de um grupo chamado Cheguri, um grupo muito conhecido aqui no sul do Brasil. Só que eu venho de uma família muito pobre, minha mãe empregada doméstica, meu pai eletricista e tal. E a música nos deu uma condição melhor, nós passamos a ter uma vida boa com a música. E aí ganhamos discos de ouro, fomos indicados ao Grammy, fomos para Las Vegas, viajamos para a Europa, viajamos o Brasil inteiro. E aí eu tinha uma vida que eu achava que era legal. Porque eu era um menino pobre, que agora andava de carro importado, tinha casa com piscina, ficava nos melhores hotéis, melhores cidades, era bajulado, né, pela fama. Eu achava que isso era legal. Então essa vida é a vida que eu queria, essa é a vida que eu sonhava. Até que, aí eu casei, conheci minha esposa em 96, casei com ela em 2000. E em 2000 até 2007, o nosso casamento era um casamento, como eu falo, um casamento de 50% que eu achava que era 100%, né? Os meus amigos eram pior que o meu. E aí, eu tinha uma vida de solteiro mesmo sendo casado. Então era futebol com os amigos, churrasco, festa, 3 finais de semana saía para viajar com a banda, voltava na segunda-feira, chegava segunda vez de noite, né? Minha mulher estava na faculdade de manhã, eu estava dormindo, ela acordava, eu estava na rua. Via minha esposa quando dava tempo. E achava que isso era normal, que era assim mesmo. Até que em 2007, a minha esposa foi diagnosticada com uma doença incurável para a medicina, chamada esclerose múltipla, que é a inflamação de baía de Melino no cérebro. E essa doença, ela atrofia os músculos, ela atrofia a musculatura, vai paralisando a pessoa, até que normalmente essa pessoa tem uma morte silenciosa. E eu fui diagnosticado com uma síndrome, infelizmente, muito comum nos dias de hoje, chamada síndrome do pânico. Então eu conheci tudo que é hospital do interior do estado, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque eu chegava na cidade, antes de saber onde era o hotel, eu queria saber onde é que era o hospital, porque eu sabia que eu ia passar mal. O meu último grande surto, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 dias na UTI no hospital. O hospital em Montenegro, eu venho de Lajeado, de carro, passei mal, cheguei na portaria do hospital, entreguei a chave para o porteiro e falei, estou morrendo, cuida de mim. Traz cadeira, me leva, deu um plantonista, um gurizão me atendeu, minha pressão lá em cima. Cara, manda o cara para a UTI. E aí eu fui para a UTI, eu me lembro que na primeira noite, eles me deram 3 diazepam de 10 e eu não dormi. E eu vendo aquele negócio do lado, gente morrendo, entubada. E aí eu não tinha Deus ainda. E aí eu, desesperado, falei, pá, Deus, se eu sair dessa aí eu vou mudar minha vida. Falei para Deus assim,
sair daí, vou mudar minha vida. Aí no outro dia, o cardiologista chegou, já tinha todos os meus exames. Ele olhou para mim na UTI e falou: olha, tu não tem nada. Só que eu não posso te dar UTI, alta da UTI para casa. Eu vou te dar para o quarto, depois já estou tua alta pronta, de tarde tu vai embora. E aí foi o que eu fiz. Só que vocês imaginam numa casa onde o marido tem síndrome do pânico, a mulher tem esclerose múltipla e o filho tem 2 anos. O Lúcio tinha nascido em 2005. Nossa casa virou uma bagunça. Eu não conseguia cuidar nem de mim, quanto mais da Silene. Nosso casamento já não era essas coisas, ficou pior ainda. E aí em 2008 para 2009, nós nos separamos. A Silene foi morar na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar dela. E eu fiquei sozinho na minha casa, tendo infartos psicológicos todos os dias. Todo dia corria para o hospital e tal, estava viajando, parava o ônibus da banda no hospital, eu ficava, eles iam adiante, eu pegava um táxi, ia depois, só confusão. Só que aqui eu quero fazer um parênteses. Olha como é interessante o quanto a gente enxerga a vida das pessoas por um prisma completamente equivocado. A gente olha a vida das pessoas de dentro, de fora, para dentro. A gente vê a casa que ela mora, as roupas que ela veste, o carro que ela anda. A gente imagina o dinheiro que ela tem na conta e em cima disso a gente avalia se ela é feliz ou não. E por esse prisma eu era feliz. Mal as pessoas sabiam que eu estava lá chorando nos bastidores dos programas de televisão, naquele carro importado que eu tinha, eu estava chorando, naquela casa com piscina eu estava chorando. As pessoas não sabiam. E aí a nossa vida foi tomando rumo, daí chegou um ponto que eu parei de viajar com a banda, não conseguia mais, eu sofria demais. Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar, e aí qualquer um sabe que quando a gente começa a ficar sem trabalhar, a gente começa a ficar sem ganhar também, né? Aí parei de trabalhar, e daí a minha esposa fazia faculdade, abandonou os estudos porque não conseguia mais escrever, não conseguia mais caminhar, ela tinha dificuldade de caminhar. E até que em 2009 eu fui fazer um evento lá em São Leopoldo, chamado São Leopoldo Fest, que é o maior evento do município, e eu fui fazer a produção desse evento. E eu tive uma ideia: vou fazer uma noite gospel. Claro, mas hoje eu sei que a ideia não era minha. Hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, né? Operando e tal, mas eu achava que era uma ideia minha. E por que eu tive essa ideia? Porque eu falei, cara, na segunda-feira não vem ninguém nesse evento. Vamos fazer um evento para os crentes vêm comercialmente, é um bom negócio. Apresentei isso para a prefeitura, eles queriam me matar, né? A prefeitura do PT ainda, imagina, evento gospel. Mas falei para eles, olha, eu vi os números do ano passado, tem 1.500 padrões, não paga. Se nós fizermos um evento para um público que não vem ao evento, vai dar no mínimo 3.000 pessoas. Aí eu me lembro que o prefeito falou, ó, vamos fazer o seguinte, faz, mas se der errado. Ele me perguntou primeiro, tá, mas tu é crente? Eu não sabia. Eu falei, eu não. Nunca nem fui na porta de uma igreja. Não, mas por que tu quer fazer isso? Então eu falei, cara, porque eu acho que comercialmente é um bom negócio. E também acho que tu, como prefeito, tem que falar desse público. Se tu paga impostos aqui, no maior evento do município, eles estão alijados de participar. Tá, mas então é o seguinte, se der prejuízo nós dividimos, se der lucro é nosso. Falei, pô, brincadeira. Não, mas eu acho que isso aí vai dar lucro. Falei, com certeza. E não deu 3.000 pessoas, deu 8.500. Foi uma loucura. E ali eu conheci o pastor Joel Gesta, que é meu querido amigo até hoje, alguém pelo qual tem uma gratidão eterna. O pastor Joel era presidente do Conselho de Pastores, e o pastor Joel ficou meu amigo. Começou a ir no meu escritório, acertar alguns detalhes da noite gospel, ia lá e tomava um chimarrão comigo. No final ele falava assim, posso orar contigo antes de ir embora? Eu falei, claro. Ele punha a mão, orava e ia embora. E aí a festa foi, eu conheci ele em abril, a festa foi em julho, incrível, acabou a festa, de vez em quando ele me ligava, ó, estou passando perto do teu escritório, tem uma cunha de mate? Eu falei, tem, pastor.
Ele ia lá, tomava um chimarrão e tal, falava de futebol, brincava, dava risada. No final, quando ele ia embora, então tá bom, ele já nem pedia para orar. Tá, eu vou embora, vamos orar aqui que eu vou embora. Aí eu orava comigo. Irmãos, eu pensava assim, ó, esse pastor acha que vai me converter. Cara, claro que não, né? Óbvio que não. Lembro que eu falava com um colega meu do escritório, eu falava, esse pastor é muito gente boa, mas ele acha que vai me converter. É claro que não é impossível. Mas ele teve muita paciência, que é algo que eu falo que muitas vezes nós temos dificuldade. Nós falamos de Jesus para alguém hoje e queremos que essa pessoa se converta hoje. Nós falamos de Jesus para alguém hoje e queremos que essa pessoa mude de vida hoje. E se ela não fizer isso hoje, ou no máximo amanhã, ou daqui uma semana, nós vamos para outra freguesia. Nós vamos procurar alguém. Porque às vezes me passa a impressão que muitas vezes nós queremos colher. Quando na verdade a Bíblia diz que uns vão semear e uns vão colher. Então sempre que eu me dá vontade de desistir de alguém, porque dá vontade, né? Eu sempre lembro do pastor Joel. Eu penso, cara, se esse cara tivesse desistido de mim, Deus ia lá, se eu botar outro, e eu ia engambelar outro, ele ia botar outro, e eu ia levar 10 anos, 15 anos mais para aceitar Jesus. Então, por isso, quando dá vontade de desistir, eu falo, não vou desistir. Os meus irmãos, meus 2 irmãos que continuam no Tcheguri até hoje, o Alex e o Lê, o Lê levou 6 anos para se converter e o Alex 8. Só que hoje os 2 são batizados, os 2 congregam com a gente, né? 2 homens de Deus. Né? Mas eu não desisti deles, porque eu lembrava, não, mas... E aí eu tenho um cansaço de 8 meses com o pastor Joel. Eu sempre brinco que os meus irmãos eram um cansaço um pouquinho maior, né? Não deu de 6 anos, de 8 anos, mas eu não desisti. Fiquei firme. E aí, um dia, o pastor chegou no meu escritório e eu estava... Sabe aquele dia que tu acorda e vai pensando assim, ó, não tem mais solução. Não tem mais. Aquele dia que tu aceita o que aconteceu. Eu aceitei, eu digo, tá bom, o meu futuro é esse mesmo, é levar essa vidinha meia boca que eu estou levando agora. E aí ele entrou no meu escritório e sentou na minha frente e perguntou para mim, Fabinho, como é que estão as coisas? Aquela pergunta que a gente fala, não tinha mudado, como é que estão as coisas? E quando ele me perguntou aquilo, eu comecei a chorar. E eu falei, pastor, tu quer saber mesmo como é que estão as coisas? Está uma porcaria. Ele falou, ó, como assim uma porcaria? Tu me disse que os teus negócios não vêm, que tu vai viajar para os Estados Unidos agora, semana que vem. Eu falei, pastor, é verdade, eu vou para Las Vegas. O Tcheguri foi indicado ao Grammy Latino, que é o prêmio mais importante da música. O meu sonho quando eu era criança era ir lá para assistir, eu fui lá concorrer. Os meus negócios vão bem, realmente, reagiram. Mas tem uma parte da minha vida que o senhor não conhece, que eu vou te contar hoje. E aí eu comecei a contar para ele. Eu disse, olha, minha mulher de uma vez incurada para medicina, está morrendo. Meu filho tem 3 anos, moro com ela na casa da minha sogra. Eu tenho síndrome de pânico, moro sozinho na minha casa todo dia, choro todo dia, não aguento mais. E ele olhou para mim e falou, Fabinho, está fácil. Jesus pode resolver isso. Irmãos, é claro que eu não acreditei. É óbvio que eu não acreditei. E eu sempre brinco que a minha vontade era de dar naquele pastor. Mas ele tem 1,98 e 120 quilos. Achei que não era bom se avançar na hora, né? Era problema. Não, a mão dele, a raquete. Aí eu terminou ali o nosso papo e eu fui para casa. E para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, minha esposa estava em casa. Com a nossa secretária, a moça que arrumava a minha casa. E quando eu abri a porta, a Silene estava chorando no sofá e eu tomei um susto de ver ela ali, ainda chorando. Eu falei, o que tu está fazendo aí? Ela falou, vim com a Rosana, ela veio limpar aqui, eu vim pegar umas coisas. E eu digo, por que tu está chorando? Ela disse, eu estou chorando porque eu vou morrer. Eu não vou conseguir criar nosso filho. E a Rosana disse que tu é amigo de um pastor.
e ela sugeriu que tu chamasse ele aqui para rezar com a gente. Eu olhei para aquela moça e falei: Rosane, como é que tu sabe que eu sou amigo do pastor? Ela falou: não, é porque eu sou crente. E eu já te vi com ele. Um dia eu estava passando ali na Independência, que é a rua principal do São Leopoldo, e eu te vi numa cafeteria tomando um café com ele. Olha o que Deus fez. O senhor não vai passar, ver nós. Tá? Aí eu digo: olha, é muita coincidência. Ele estava lá no meu escritório agora. E ele convidou a gente para ir no culto. Aí minha mulher falou: então vamos no culto. Eu falei: sério? Fiquei? Então vamos. E aí nós fomos no culto. Passei na casa da mãe dela, peguei ela. E essa foi a noite mais importante da nossa vida. Porque nessa noite eu e minha esposa aceitamos a Jesus. Nós dois. No final do culto, o pastor fez um apelo. Nós aceitamos a Jesus. Voltamos embora e a partir dali eu comecei nos cultos quartas, sextas e domingos. Não faltava nenhum. Quarta, sexta e domingo eu estava lá. Assinei minha quarta, minha sexta, domingo, mas quando deu um mês que a gente estava nos cultos, eu estava voltando para cá para deixar a mãe dela e eu falei para ela assim, eu digo: tu quer voltar para casa? Ela falou: como assim? Eu falei: tu quer voltar para casa? Ah, querer eu quero, mas tu não pode me cuidar. Eu falei: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se tu quer ou não. Ela falou: ah, querer eu quero. Eu falei: então eu vou subir contigo, eu vou pegar as tuas coisas agora. Tu vai voltar lá para casa. Ela falou: Fábio, mas como é? Eu falei: o resto a gente vai resolver. Tu quer? E eu sempre falo que esse foi o primeiro grande milagre que Deus fez na nossa vida. É claro que o maior de todos foi a salvação. Mas Deus, o primeiro milagre, porque era a primeira vez na nossa história que a gente fazia alguma coisa juntos. Uma decisão conjunta, vamos enfrentar algo juntos. Por quê? Porque, na verdade, quando ela disse que ia para a mãe dela, eu poderia ter dito para ela: não vai, fica aqui. Mas para mim foi quase que uma solução. Nós não conhecemos Jesus, ela doente, a mãe cuida dela, e o bonitão aqui se exime da responsabilidade. Irmãos, eu sempre falo que uma atitude dessa é uma atitude canalha, não tem outra palavra para usar. E foi uma atitude canalha que eu tive. A atitude de dizer: não, tá bom, então vai para tua mãe, ela cuida. E aí, Deus começa a restaurar o meu caráter quando eu aceito Jesus. Porque agora eu começo a tomar realmente uma decisão de um homem de caráter. O que um homem de caráter faz? Vai lá, pega a sua esposa e cuida dela. E aí, nós começamos, eu continuei nos cultos, quarta, sexta e domingo. Até que um dia eu fui no culto no domingo. Se ele não foi, ela não conseguia levantar da cama, não conseguia caminhar. E eu fui muito abatido. Muito abatido. E eu sempre sentava na primeira fila, assim, e naquele dia eu sentei na última cadeira, tinha umas 400 pessoas na igreja, sentei na última cadeira. E na hora da palavra, o pastor, ao invés de pregar a palavra, ele chamou um pastor convidado, um homem que aparentava ter mais de 70 anos, um cabelo bem branquinho, não conhecia ele, nunca tinha visto ele na minha vida. E aquele homem começou a contar um testemunho de que ele tinha morrido, e que Jesus tinha levado ele para conhecer o paraíso e tal. Eu falei: cara, esse cara é louco, esse cara é maluco, você não tem chance nenhuma disso ser verdade. Eu falei: isso não tem cabimento. E eu estou lá, sentado, ouvindo aquilo. E de repente ele começou a dizer que Jesus era amigo dele. Eu falei: agora terminou de acontecer. Jesus vai ser amigo de alguém? Não tem como. E aí ele continuou e tal. Eu falei: mas eu quero ver onde foi a loucura desse cara. E aí ele foi. Chegou um momento que ele falou: olha, um dia nós descobrimos que a minha esposa estava com câncer. E aí eu chamei o meu amigo Jesus, fiz um chimarrão, sentei na soleira da porta e comecei a falar com o meu amigo. E eu disse para o meu amigo o seguinte: olha, para minha esposa, para ela morrer, para o senhor recolher ela, é bom para ela, porque ela vai morar contigo. Mas é ruim para mim e para meus filhos. Nós precisamos dela. Então eu preciso que o senhor cure ela. E ele falou: e por misericórdia, o meu amigo Jesus curou a minha esposa. Quando ele falou aquilo, eu pensei: não, só um pouquinho. Se isso for verdade, eu quero isso para mim também.
Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu levantei e fui embora. Eu não vi o final do culto. Fui embora, eu cheguei na minha casa, Silene estava na sala, eu falei, meu bem, eu quero ficar um pouquinho sozinho, mas depois eu quero falar contigo. Ela falou, o que vai fazer? Depois eu te falo. Entrei no meu quarto, chavei a porta do meu quarto, sentei na minha cama e tive a conversa mais doida da minha vida. Eu não vi imagem, não escutei voz, mas eu tinha certeza de que Deus estava ali. Absoluta. E eu fiquei uns 5 minutos, 10 minutos, não sei, chorando muito, não conseguia falar. Mas quando eu consegui começar a falar, eu falei, Jesus, eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia na minha casa. O que eu sei é o que me contaram lá naquela igreja. Me disseram que já fez paralítico andar, fez cego ver. Tu ressuscitou um homem que estava morto. E agora aquele pastor lá contou que tu curou uma mulher dele de câncer. E eu preciso só de uma coisa. Eu preciso que tu cure a minha esposa. E mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Porque quem pode não faz é porque quer sacanear o outro. Mas me disseram que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu não é que nem nós homens que prometemos e não cumprimos, que empenhamos a nossa palavra e voltamos atrás, que não honramos nosso compromisso. Me disseram que a tua palavra é única. E aí, irmãos, eu me coloquei de joelho, levantei minhas mãos e falei, Senhor, por isso eu quero te agradecer agora pela cura da Silene. Eu sei que ela está curada, eu sei que ela não tem mais nada. E a partir de hoje eu não mando mais em mim. A partir de hoje eu só vou falar o que tu mandou falar. Eu só vou dar para onde o Senhor mandar ou nada. E eu nunca vou questionar suas ordens, sob hipótese nenhuma. E levantei dali, abri a porta do meu quarto e gritei para minha esposa, Pretinha, meu amor, parabéns, tu está curado. Aí ela olhou para mim e falou assim, como assim? Quem te falou isso? Eu falei, Jesus. Para com isso, o que aconteceu? Eu falei, sério, eu estava falando com ele no quarto ali agora. Ele curou a mulher do pastor lá que eu vi a pregação. E aí eu pedi para ele te curar, e ele disse que vai te curar. Está curado. Daí ela fez assim, eu falei, tu não acredita, né? Ela falou, não. Eu falei, então eu só quero que tu acredite que eu não enlouqueci. Só isso, que eu estou bem, que eu estou são, estou tranquilo, está tudo beleza. Tu acredita nisso? Ah, acredito. Eu falei, então tá bom. Fui lá, peguei 2 copos, botei água dentro, dei para ela e falei, vamos brindar. Brindar a tua saúde. Tu está curado, o tempo vai mostrar. Deu 15 dias, a Silene começou a melhorar de forma vertiginosa e hoje ela está curada. Hoje ela é minha sócia na empresa, ela é escritora, a mulher teve que parar os estudos porque não conseguia escrever, hoje ela é escritora, ela é mentora de mulheres, ela é palestrante, ela é treinadora comigo. Só não veio hoje aqui junto porque ela pegou um gripão e tal, e como a gente teve um treinamento grande no sábado, eu falei, é melhor ficar por casa. Mas, aquela mulher que os médicos tinham desenganaram, mas Deus tinha um outro projeto. Eu sempre falo, talvez se a Silene não tivesse ficado doente, talvez hoje eu não seria casado com ela. Nós temos, além do Murilo, uma menina, a Manu, de 8 anos. Talvez a Manu não existisse. Porque o que o inimigo queria era desvirtuar todo esse projeto que Deus tinha. Então, eu sempre falo que o milagre de cura da Silene é incrível. Que o meu milagre de cura de síndrome do pânico é incrível. Mas que esses milagres são o que de menor Deus fez na nossa casa. Deus fez milagres infinitamente maiores. Deus, por exemplo, pegou aquele menino que ficava lá em casa, eu tirava foto com ele, que é o Murilo que está ali comigo, e transformou o Murilo no meu filho, no meu companheiro, no meu parceiro. A gente é pai e filho, mas a gente tem uma relação muito. A gente está sempre junto, a gente viaja junto, a gente vai para futebol junto, a gente vai para cinema junto, a gente viaja junto. Deus pegou aquela menina que não existia. Mas Deus tinha um propósito. Então Deus pegou aquela mulher que ia morrer, e há 8 anos atrás, aquela mulher que ia morrer deu à luz a nossa princesa Manuela.
E Deus pegou aquela mulher que morava lá em casa, que dormia do meu lado, mas que eu não amava como ela merecia ser amada, que eu não cuidava como ela merecia ser cuidada, e transformou ela no grande amor da minha vida. Eu sempre falo, por mais que hoje seja uma doença incurável por medicina, eu espero que em breve a medicina encontre cura para ela. E talvez daqui 10, 15, 20, 30, não sei. A medicina possivelmente vai descobrir. Agora tem uma coisa que a medicina nunca vai conseguir descobrir, nem a tecnologia, que é transformar um mau marido em bom marido, um mau pai em bom pai. Isso só Jesus. Não tem outra forma. E esse é o grande milagre. Então hoje nós dedicamos a nossa vida a falar do amor de Deus todos os dias. E aí eu teria muitos caminhos para falar de vários assuntos diferentes. Nosso tempo não é muito longo, mas eu vou escolher um deles, mas seria vários, porque Deus fez milagre em diversas áreas da nossa vida. Deus fez na nossa saúde, Deus fez no amor da nossa família, Deus fez nos nossos negócios, Deus fez no nosso coração, Deus curou, restaurou várias áreas da nossa vida. Mas na área profissional, por exemplo, eu era um cantor. Então, o que eu vou fazer da vida depois disso? Porque os meus irmãos, por exemplo, continuam lá no Tcheguri. E às vezes eles falam comigo, Fábio, será que não tem que parar? Eu falei, cara, eu não vou dizer isso para vocês. Eu não sou representante de Deus, eu não sou. Deixar Deus falar com vocês. Se Deus falar com vocês, mandar vocês falar como falou comigo, ok. Mas se Deus não falar, sigam fazendo o que Ele está mandando. Porque hoje eles vão em lugares que eu não consigo mais ir. Hoje eles fazem shows em muitos lugares, no final, eles abençoam a vida das pessoas. Eles oram, eles falam de Jesus. Eles têm um show de Natal incrível, que viaja todo o estado, tem um show nas praças e tal, onde eles agora vão cantar louvores, eles cantam louvores, falam do amor de Jesus. E eu sempre falo, ser crente no banco da igreja é fácil, cara. Meu é na rua. Lá é mais difícil. Mas Deus me deu uma outra direção, Deus mandou parar. Aí eu gravei 2 CDs de música gospel, né? Comecei uma história, viajei esse estado inteiro, Santa Catarina, Paraná. Aí um dia Deus falou, tá, agora deu para a cantoria. Não é mais, agora é outra coisa. E aí eu tenho uma empresa na área de gestão e direito autoral. Eu trabalho com trilha de cinema, trilha de TV e tal. E os meus negócios são 90% em São Paulo. Então eu fico uma semana por mês do mês em São Paulo e 3 aqui. Talvez eu deveria morar lá, mas como eu não quero criar minha família lá, eu vou lá, segunda, fico até sexta, trabalho bastante, venho embora e o resto eu toco daqui, né? Nós temos uma base lá, uma base aqui. Mas um dia Deus começou a falar algo comigo incrível. Deus falou que eu precisava converter CNPJ. Eu falei, cara, mas como é que a gente converte um CNPJ? A gente dá bom dia pro CNPJ, bom dia. Eu quero falar de Jesus para ti. E aquilo foi me atormentando, Beto, foi me deixando doido. Eu falei, cara, como é que eu... Aí um dia eu estou em Belo Horizonte, almoçando com 2 clientes, e um olha para o outro e fala assim, e eu não sabia que eles eram crentes, mas descobri no almoço que eram crentes, congregavam na lagoinha lá, e um olha para o outro e fala assim, a gente podia chamar o fulano para o negócio. E o outro respondeu, ele não, porque ele está convertido na pessoa física, mas não se converteu na jurídica. Falei, ei, como é que funciona isso aí? Porque, cara, eu falei, o que Deus está me falando? CNPJ, pessoa jurídica. Falei, como é que ele falou? Não, é simples, cara. Esse nosso amigo, ele conhece a palavra, ele não falta nenhum culto, ele tem uma célula em casa. Cara, na pessoa física dele está tudo bem. Mas na jurídica ele só nega impostos, ele não paga os fornecedores, ele trata mal os funcionários. Eu entendi. Entendi o que Deus está falando. Deus está dizendo que eu tenho que converter empresários cristãos. Eu tenho que falar que eles precisam colocar os valores e os princípios de Cristo também no seu negócio. Entendi. Aí voltei para casa com aquilo. Falei para a Silene, falei, Deus está mexendo, aconteceu assim.
Aí Deus colocou um empresário dentro da minha casa, numa quarta-feira de noite, ele chegou lá às 9 da noite, chegou lá às 5 da manhã. Um querido amigo, que eu acho que o Humberto conheceu, o César Zanoni, um cara que há 20 anos atrás era morador de rua e hoje tem 140 escritórios no Brasil. E esse cara foi lá e eu entendi, ele tinha um case de sucesso de como colocar Jesus dentro da empresa. E eu entendi, através do modelo que ele tinha, eu entendi a diferença entre obrigar e oportunizar Jesus. A gente muitas vezes não fala de Jesus na empresa, porque diz, eu não posso obrigar ninguém a ir no culto, eu não posso obrigar. Só que a gente esquece que a gente não obriga, mas também não oportuniza. E ele me mostrou um modelo onde ele oportunizava. Então ele tinha um culto todos os dias às 3 horas da tarde. Uma empresa tem 300 advogados lá. Só ninguém é obrigado a ir. Mas a sala está lá à disposição. Todo mundo pode participar às 3 horas do culto. Vai quem quer. Tem um café da manhã, no começo da semana, com oração. Ninguém precisa ir. Mas o café vai estar lá. E vai oportunizar. E aí eu entendi que muitas vezes a gente é egoísta. E foi essa palavra que Deus usou na madrugada comigo. Porque para nós está bom. Nós resolvemos a nossa vida. Então nós preferimos ficar com a nossa reputação de ser alguém que não afronta os limites. E aí, quando Deus falou isso para mim, eu digo, Deus, mas se eu fizer essa academia, Deus falou que eu tive uma academia de empreendedorismo, se eu fizer isso e tal, as pessoas vão falar mal de mim. Vão dizer que eu virei coach agora, que eu quero ganhar dinheiro das pessoas, que eu não sei o que. Deus falou, se tu estiver preocupado com a tua reputação, cai fora. Porque eu tenho outras pessoas que podem ajudar. Até porque, olha o que Deus falou para mim, até porque isso foi a minha 10ª escolha. Eu escolhi 9 antes de ti e nem quis. Se tu não quiser, eu vou para o 11º, 12º, milésimo, até um coração absorver. E ali foi um tapa na minha cara. Deus não precisa de mim. Deus está me dando uma oportunidade. E aí Deus falou, olha, outra coisa, eu vou colocar muitas pessoas na tua volta. E todos serão mais inteligentes que tu. O que também não é muito difícil, né? Mas de qualquer forma, hoje eu tenho a ADEC, Academia do Empreendedor Cristão. Então hoje nós viajamos no Brasil. Agora está comentando aqui com o Humberto, com a turma, em abril do ano que vem a gente vai fazer na Universidade da Flórida nos Estados Unidos também, vamos fazer Boston, vamos fazer Nova York. Eu estive já fazendo Londres, Lisboa, Cascais, estive em Paris também. Então hoje a gente viaja a muitos lugares, levando um treinamento, levando mentorias, levando imersões, onde a gente trabalha valores e princípios cristãos no ambiente de negócio. Isso tem mudado a vida de muita gente. Então, muitas vezes as pessoas vão, eu chamo de os enganados, né? O cara vai achando que vai chegar lá e vou ensinar ele como ficar rico, né? Eu digo, não, eu só quero te ajudar a ensinar o que vai fazer com o que Deus já te deu. Deus não é nosso mordomo. Deus quer saber com o que Ele te deu, o que você está fazendo. Ah, Fabinho, mas Deus não me deu muito ainda. Tá bom. Então, se tu não aprender com pouco, tu vai saber fazer com muito. Ah, porque o dia que eu ficar rico, esse dia não vai chegar nunca, meu irmão. Porque sempre vai dizer, o dia que eu ficar milionário, o dia que eu ficar milionário. É que nem quando a gente vai se batizar, né? Não estou pronto para batizar. Sabe quando é que está pronto? Nunca. A gente nunca está pronto para Cristo. Ele, por misericórdia, nos acolhe. Então, hoje, eu acabo dedicando 90% do meu tempo para a DEC, que financeiramente eu tiro do bolso, porque a gente vende ingresso e tal, mas eles não cobrem os custos. E eu uso 10% do meu tempo para a minha empresa. Né? Então, o meu sócio é nosso diretor de operações, ele toca tudo. E o ano passado eu fui 2 vezes na minha empresa e faturei mais que em 2021. Porque eu sei que enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando do meu negócio. Deus está me prosperando, Deus está abrindo portas, Deus bota pessoas bater na minha porta, abrir coisas para mim. Então eu vim para encerrar, eu vim aqui te dizer hoje que o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de José, ele é o mesmo Deus nosso, ele não é um Deus parecido. O mesmo Deus que curou a minha esposa é o Deus que pode curar alguém na tua família que precisa de cura, que pode restaurar, que pode transformar.
Então essa parte nós podemos pular, porque Deus vai fazer. A pergunta é se nós estamos fazendo a nossa parte. Eu divido o mundo em natural e sobrenatural. No campo sobrenatural, Deus vai atuar. E o sobrenatural é onde a nossa mão não alcança. A dele vai alcançar. Agora, o problema é que muitas vezes nós queremos que Deus também atue no campo natural. E no campo natural, quem tem que fazer somente nós. Irmãos, os treinamentos da ADEC hoje, a gente faz treinamento para 400 pessoas, 300, 500. Eu tenho um treinamento no sábado agora, chama Casais Empreendedores. Casais que empreendem juntos, prosperam juntos. Vou estar alocando aqui no mundo, vão ter 60 casais. O que a gente vende de ingresso não paga. A locação de um hotel, som, painel de LED, estrutura. Eu sempre pergunto para minha assistente lá, quanto é que eu vou ter que botar do bolso? Ah, tanto. A gente sempre bota. Mas, às vezes, eu dou ingresso, às vezes, para alguém, para um empresário, assim, eu falo para meus amigos, cara, tu pode, compre 3, 4, 5 ingressos, manda lá 3 funcionários teu com a esposa, manda lá. Aí os caras me mandam, os caras não são crentes para mim. Eu falei, e daí, cara? Aí tem que mandar. Ah, mas aí os caras podem achar. Eu falei, cara, tu está te envergonhando de Deus, ele vai se envergonhar de ti. Nós temos que parar de ter vergonha de Deus. Eu acho que muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos que Deus nos socorra. Mas nós muitas vezes... Irmãos, eu fui espírita há 39 anos. 39. E lá eu aprendi, olha que interessante, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que muitas vezes eu dava alguma coisa, não é porque eu queria dar para alguém. Eu queria pagar o meu pecado. Eu fazia o sobrão lá, eu ajudava, para dizer que eu era uma pessoa boa. Só que uma pessoa boa é muito mais que isso. E um dia eu comentando com um amigo meu, ele falou, eu falei, ele falou, convidando ele e tal. Ele falou, não, Fabinho, eu não vou na igreja, porque eu não preciso, eu sou um cara do bem. Eu falei, tu não é do bem. Ele falou, como assim eu não sou do bem? Eu falei, não, tu não é do bem. Ele falou, eu sou assim, cara. Tu sabe lá que eu faço sopão, que eu faço isso, que eu dou para ir para as crianças, que eu faço... Mas se contar todas as obras que ele fazia. Eu falei, viu como eu sou do bem? Eu falei, não. Eu falei, cara, tu trai tua esposa. Ah, mas eu não passo uma obra faz, porque as amigas delas todas sabem, ela passa vergonha perante os amigos. A tua filha, adolescente, na escola, as amiguinhas dela sabem que tu trai tua esposa. Ela também passa vergonha. Então tu não é um homem do bem. Tu seria uma pessoa de bem se tu honrasse a tua esposa, coisa que tu não faz. O que tu faz com aquele sopão é pagar o teu pecado. Poder ter um discurso para dizer para mim agora aqui. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que ser mais do que um homem e uma mulher de bem. Nós precisamos ser um homem e uma mulher de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.